nós vamos fazer a apresentação, né, como o João já falou, ciência de dados em tempos de pandemia, e inclusive essa iniciativa do portal Covid-19 Brasil. Eu vou atuar aqui como uma espécie de um moderador, né, e vou deixar a equipe do CIS mostrar alguma das iniciativas que a gente tem feito dentro do portal. Então, só para contextualizar, né, o CIS, o Centro de Informação e Informática em Saúde, né, foi criado em 2014, né, em parceria, né, com o apoio da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né, é um centro que está ligado ao Departamento de Medicina Social, né, e, de uma maneira geral, tem o objetivo de atender os interesses de ensino, pesquisa e assistência da Faculdade de Medicina, no que tange as áreas de informação, informática e gestão de saúde, tá? O coordenador hoje do CIS é o professor João Mazoncini, né? E tem uma equipe de docentes atrelado ao Centro de Informação e Informática em Saúde, tá? A ênfase principal que nós temos dado dentro do centro, né, é a questão da melhoria da qualidade da informação disponível nos vários níveis de atenção em saúde, principalmente voltados para a região aqui de Ribeirão Preto, né, sempre mantendo o cunho acadêmico aí o cunho acadêmico dos projetos que a gente vem trabalhando dentro do CIS. Próximo. Bom, e aí, a partir do dia, acho que foi 25 de março, nós colocamos no ar o que a gente vem chamando do portal Covid-19 Brasil. A iniciativa, ela é, na verdade, uma iniciativa que envolve aí vários pesquisadores no Brasil. Acho que hoje nós temos pesquisadores particularmente de quase todas as universidades públicas brasileiras, ou pelo menos representando cada um dos estados brasileiros, tá? E a ideia era trabalhar o monitoramento e gerar algumas análises, né, em tempo real, a partir de fontes, né, oficiais sobre a propagação do vírus no país, né? Uma das prerrogativas que a gente sempre teve na ideia do portal, de uma maneira geral, foi trabalhar com metodologias que fossem consagradas, principalmente as metodologias de análise, que fossem consagradas na literatura internacional, tomando sempre o cuidado de não trazer nenhum método, nenhuma metodologia que já não tivesse uma evidência, né, que funcionasse, né, extraído da literatura internacional. Tá? A motivação original, lá para o começo, em meados de março, era que, na época, né, existiam já vários portais de conteúdo relacionado ao Covid-19, porém, esses portais, eles tratavam os dados agregados para o Brasil, né, e alguns até para os estados brasileiros. E a nossa intenção, primeira, né, foi trabalhar com dados desagregados por municípios, porque, no nosso entender, as epidemias nos municípios, a epidemia nos municípios, é que compunham a epidemia nos estados e no Brasil de uma maneira geral. E que, ao você analisar só os dados do Brasil, por exemplo, você estaria achatando essas dinâmicas que são diferentes em cada município, né? E aí, trabalhamos com modelos de simulação, né, para auxiliar aí no planejamento e execução das políticas no enfrentamento do surto do Covid-19. Próximo, por favor. Bom, só como uma introdução, eu vou passar a palavra agora para a equipe do CIS, né, que tem sido a base, né, o núcleo duro desse portal, inclusive na criação de métodos e metodologias para expor esses dados de uma maneira mais efetiva para a população, né? Então, eu passo a palavra aí
para a equipe do CIS, para fazer a apresentação dos conteúdos que a gente considera principais que estão hoje dentro do portal. Olá, bom dia a todos. Eu sou o Thiago, vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Ok. A questão, então, nós vamos falar um pouquinho sobre o portal, de maneira mais abrangente, como que a gente está analisando os dados e mostrando, disponibilizando para a população em geral. Lembrando que a abrangência do nosso portal está focado, como o Domingos falou, que é mais relacionado para as cidades. Mas é importante também a gente analisar também a questão mais de macro, a questão estadual e também no comportamento no Brasil e a comparação com o mundo inteiro. Então, na abrangência, a gente mostramos que temos a comparação com os países, especialmente Estados Unidos, Itália e alguns outros países, a Alemanha, por exemplo, para suas peculiaridades, né, suas características. Dentro do Brasil, nós focamos especialmente no estado de São Paulo, mas também estamos analisando todas as capitais do Brasil, em todos os estados também, analisamos. Dentro do estado de São Paulo, nós temos os polos paulistas, que são um estudo específico da Universidade da Unesp, de São Paulo, que mostrou que existem 13 cidades importantes, que nós vamos falar mais para frente, que são cidades importantes que podem ser os pontos específicos para a propagação da pandemia aqui no estado de São Paulo e também no Brasil. Temos também analisados alguns DRS, especialmente o DRS 5, 8 e 13, porque são DRS que estão ao redor de Ribeirão Preto. Também temos uma análise também, que não está aqui, mas é o DRS de Araraquara também, só que nós estamos ainda em evolução. Temos também a Baixada Santista, toda aquela questão do Vale do Paraíba. Nós estamos analisando a cidade de Campos de Jordão, por exemplo, alguns municípios específicos, né, que eu falei, Manaus, Macapá, Blumenau, Santos e Campos de Jordão, que são cidades em que o próprio pessoal da Secretaria de Saúde deles entraram em contato com a gente para poder tentar obter mais análise sobre as cidades, sobre as próprias cidades, e eles estão trocando informações com a gente em termos de dados e também nós estamos fazendo as suas análises. Próximo. Então, o que é importante, para começar, é falar um pouco mais sobre a questão da coleta e qualidade de dados. Eu sei que é uma coisa mais básica do estudo, mas também é extremamente importante. Lembrando que, como o Domingos falou, o nosso portal ele tem duas características importantes, que seria a análise e os seus dados, né? Como que a gente está fazendo as análises, a abordagem, o conceito científico sobre isso, e também os dados que são coletados. Nos dados, nós sabemos que uma boa análise, um bom entendimento, um bom conhecimento sobre alguma coisa específica na questão científica está relacionado com a metodologia que nós estamos empregando, o conceito da metodologia e também os dados, a base dos dados que se está obtendo. Nesse caso, nós vamos analisar a questão mais dos dados. Lembrando que no nosso portal, a parte mais importante seria as fontes, o tempo que a gente está atualizando esses dados, e essas especificações. Cada dado tem as suas peculiaridades, suas informações específicas, e também a sua granularidade, ou seja, nós estamos focando mais na questão das cidades, dos municípios. Isso é importante para a gente analisar como o micro para analisar um pouco mais o macro, ok? Então, lembrando que vamos falar sobre o fluxo de dados, os tipos de dados coletados, que são automático e manual, fonte de hierarquia de dados coletados, as estruturas de armazenamento dos dados, a frequência, né, e o atraso, aqui, esse delay da disponibilização dos dados e a comparação entre as fontes de dados. Então, vamos para o próximo. Vemos que o fluxo de dados está dividido em 3 níveis. Primeiramente, a fonte, em que nós obtemos os dados dos municípios, normalmente estão em boletins e outras fontes de dados. A partir desses dados, nós fazemos a coleta dessas informações e depois aplicamos análises
estatísticas, principalmente questões de disponibilizar esses dados de maneira mais fácil para visualizar a população em geral. Próximo. Vimos que os tipos de dados coletados podem ser 2 tipos no nosso portal, os automáticos e o manual. O automático, o que ele faz é, a partir dos sistemas, dos boletins epidemiológicos que cada cidade, município, estado e também o governo federal disponibiliza na internet, existe um repositório de dados públicos que vai obtendo essas informações e colocando acesso aberto para todos que podem utilizar. Então, a partir dessa análise de coleta de dados, nós, do portal, fazemos uma busca desses portais, principalmente no caso nosso, estamos utilizando o Brasil.io, que obtém essas informações de boletins epidemiológicos, e nós colocamos dentro, a partir de robôs, que pegam, de tempos em tempos, pegam as informações que estão nesses repositórios, e nós fazemos uma auditoria, e nisso já é disponibilizado no nosso portal. Isso é em casos, lembrando que nesse caso automático, nós estamos fazendo especificamente para casos que nós temos dificuldade de obter informações, como, por exemplo, capitais do Norte, Nordeste, por exemplo, que é difícil de obter as informações. Então, nós pegamos, a partir dessas pessoas que estão coletando informações e colocando nesse repositório de dados públicos. Na parte manual, nós vamos que utilizamos, a partir dos boletins epidemiológicos, nós vamos fazer uma busca ativa. Então, para cada uma das cidades analisadas especificamente do interior de São Paulo, nós estamos olhando para cada boletim epidemiológico das cidades, fazendo uma busca diária e também realizando uma auditoria. Caso essas informações não estão compatíveis com os dados da realidade e com outras informações que não estão batendo, não estão certas, né? Então, às vezes estão ambíguas ou tem informações que não estão funcionando direito. Então, nós temos que fazer essa auditoria sobre esses dados. Depois disso, nós passamos para o nosso repositório de dados do portal e nós disponibilizamos, fazemos análises e disponibilizamos no portal. Em termos de fonte de coleta de dados, lembrando que nós pegamos, então, os boletins, e a partir desses boletins, existem várias características que temos que levar em consideração para poder obter essas informações. Lembrando que as fontes nossas, principalmente, são de boletins epidemiológicos, a imprensa digital, que seria a imprensa como o G1, a Cidade On e outros jornais digitais, né, online, e também a base de dados públicos, né, como eu falei. Temos as outras extensões, quais são as extensões que nós estamos utilizando, por exemplo, CSV, XLS, figuras, né, tipo PNG, próprios sites tipo HTML e também em forma de PDF, em qual as unidades, né, as cidades estão disponibilizando seus boletins. Os tipos de dados podem ser estruturados, semi-estruturados e não estruturados. Lembrando que as questões estruturados seriam dados específicos já que estão prontos em tabelas, por exemplo, em fichas em tabelas. Então, é muito mais fácil obter essas informações. Semi-estruturado é quando a pessoa disponibiliza num texto, só que de um jeito que é mais fácil de obter. Por exemplo, já tem uma tab, um label, e a partir desse label a gente consegue obter as informações à frente desse label, por exemplo. Então, existe uma estrutura, mas está em cima de um arquivo texto. E tem o não estruturado, que você tem que fazer mineração de texto. Normalmente está isso nas boletins, na verdade, e na imprensa digital, em que as informações estão tudo dentro de informações. Ou também no boletim epidemiológico, por exemplo, do Distrito Federal, que eles colocam em termos de texto. Então, você tem que verificar se existe essa informação, onde que está essa informação. Então, você tem que ler o boletim em si. Os tipos de informação também podem ser bruta, né? Tipo de ficha e boletins informativos, que são informações, por exemplo, do Campos do Jordão, em que eles disponibilizam a ficha de cada notificação de cada paciente. Então, se nós estamos querendo analisar, por exemplo, números de casos novos confirmados, nós temos que ver a cada ficha desse paciente e verificar se tem ou não essa confirmação. Então, é um dado mais bruto.
E temos informações processadas, que são já painéis digitais, por exemplo, que temos em Campinas, por exemplo, que já disponibilizam um painel que já tem informação de número de casos, casos novos ou casos confirmados. Então, já tem um número lá, então é mais fácil de obter essas informações. Próximo. A hierarquia de coleta de dados. Então, nós temos que ter uma hierarquia de informação para obter esses dados. Como? O primeiro caso seria o boletim epidemiológico municipal. Lembrando que as informações que são obtidas na vigilância epidemiológica do município, ou da Secretaria Estadual do município, né, Secretaria Municipal de Saúde do município, ele vai obter essas informações muito mais restritas e muito mais rápidas. Temos a questão dos boletins epidemiológicos mais estadual e federal, que seria a segunda base de busca de dados, ou seja, se nós não conseguimos no boletim epidemiológico municipal, passamos para o estadual e federal. Temos a imprensa digital, que a gente tem que fazer, normalmente, dupla coleta dessas informações, e a base de dados públicos, que é um caso que a gente não tem essa informação em nenhum lugar, e nós temos que entender se existem pessoas que estão guardando essas informações dentro da base pública. Próximo. Quais são, então, as estruturas de dados que nós estamos buscando? A base é casos confirmados e óbitos. E a partir disso, nós temos também outros tipos de dados que podemos pegar a partir de cada cidade e município que disponibiliza. Por exemplo, recuperados, número de notificações, em investigação, descartados, os casos internados, como, por exemplo, em Santos, internados na UTI ou altos da UTI, o número de óbitos suspeitos, que tem várias cidades que disponibilizam, também a análise de registro de SARAG, de síndrome de respiratória agudo grave. Nós temos também a questão de descartados para COVID, também confirmados para COVID, e tantos outros dados, informações que nós obtemos para cada município que a gente está analisando. Lembrando que o armazenamento dos dados nós fazemos em dois tipos, que seria a coleta de dados digital e a coleta manual. A digital, nós obtemos a partir do repositório de dados públicos, como eu falei, e colocamos no banco de dados do portal. Na questão manual, nós temos que trabalhar com a questão de buscar os dados, como eu falei, em boletins epidemiológicos, e colocamos em tabelas. Por que em tabelas? Porque no início, nós fizemos muito rápido esse portal para colocar no ar. Então, nós utilizamos tabelas, Excel e também outras fontes de dados e colocamos tudo em uma planilha grande. Nós estamos fazendo agora essa transposição através de uma migração de tabelas para banco de dados. Só que é um trabalho mais árduo e vai demorar um pouco de tempo. Também estamos fazendo tipo um crawler, que seria uma busca passiva, ou busca digital, através da informática, né? Dos boletins epidemiológicos, tentar rastrear essas informações e colocar já em tabelas e depois enviar em banco de dados. E no futuro a gente está querendo colocar no repositório público todos os nossos dados para facilitar também as pessoas que queiram obter essas informações dentro do nosso portal. Próximo. Qual é a frequência e o delay que nós temos no portal? A frequência é dividida em manual e digital. Manualmente, nós trabalhamos todos os dias, então os dados são atualizados diariamente, uma vez por dia. Digital, nós fazemos, no nosso sistema, busca de torno de 2 até 3 vezes em dados públicos, né, em repositórios públicos. Então, facilita tentar o máximo possível de pegar essas informações e trazer mais rápido possível. E esse delay que eu estou falando, dado um acontecimento no dia 0, acontece, nós conseguimos ter essa disponibilização dessa informação no nosso site aproximadamente de 1 dia ou até, no máximo, 2 dias. Nós temos esse delay, mas esse delay é muito pequeno, visto em outros casos que eu vou mostrar mais adiante. Próximo. Quando a gente compara, por exemplo, fontes de dados entre dados do município e dados do Ministério. Nos dados do Ministério, nós estamos analisando a questão da Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, que está na linha vermelho. Então, essas são as informações em vermelho do Ministério, e essas azul é a do Boletim da Cidade. E verificamos que, no caso de Ribeirão,
os dados estão muito acima, né, ou muito mais, teoricamente, próximos da que está acontecendo com o Ribeirão do que do Ministério. Ou seja, o delay é muito maior, o tempo, os valores são muito discrepantes entre o boletim do Ministério e do município. Então, por isso que nós tentamos o máximo possível focar nos dados do município. Próximo. Esse aqui é uma comparação que nós fizemos a partir também dos dados do município e também dos boletins municipais das 13 cidades que nós estamos analisando, que são os polos, que eu falei inicialmente. Nessas 3 cidades, verificamos que a diferença é em torno, na verdade, essa informação é de ontem. A informação de ontem, nós verificamos que a diferença é em torno de 60 casos em Ribeirão, 62 casos em Ribeirão, por exemplo, em torno de 16% desse delay. E vimos que, por exemplo, em Santos, que o delay é maior ainda, de 299 casos, cerca de 23%. Ou seja, no total, em média, existe em torno de 40 casos diferentes de cada cidade, através do Ministério Público para o boletim municipal. E, sempre lembrando que é em torno de 472 casos de diferença no total. Em questão de boletins de óbitos, como o caso é bem menor, então a diferença é bem pouco. Então, no total, em torno de 12, sendo que, em média, em torno de 1 para cada cidade. Ok? Oi, pessoal. Eu vou continuar falando daqui, vocês estão me ouvindo? Bom, eu vou falar um pouquinho do monitoramento, né? Então, eu vou pincelar um pouco sobre o monitoramento, a gente não vai conseguir mostrar tudo, mas eu vou tentar mostrar um pouquinho do que está sendo monitorado e quais são as análises que a gente está fazendo. Bom, então a gente tem monitorado, como o Thiago já falou, o Brasil, de maneira geral, os estados e as capitais, polos paulistas, eu vou falar um pouquinho sobre esse estudo da Unesp, dos polos paulistas, algumas DRS específicas, que são vizinhas à nossa DRS, e a cidade de Ribeirão Preto, principalmente, né, e também algumas cidades que nos pediram, né, que nos solicitaram isso. Pode passar? Então, vamos começar aqui pelas DRS, né? Então, a gente está monitorando aqui DRS 5, 8 e 13, né? DRS 5 tem 18 municípios, DRS 8, 22, e a nossa DRS 13 tem 26 municípios. Então, totalizando, são 66 municípios que estão sendo monitorados da forma como o Thiago disse, né? Então, coletando informações diretamente dos boletins dessas cidades, os boletins municipais, boa parte ainda manual. Pode passar? Então, um exemplo, né? Então, a gente está analisando cidades vizinhas, aqui no caso da DRS 13, vizinhos a Ribeirão. A gente pode ver, por exemplo, o número, né? A circunferência é proporcional, né? O raio é proporcional ao número de casos confirmados por cidade, né? A gente percebe que algumas cidades pequenas já têm uma quantidade de casos por 100 mil habitantes bem maior do que Ribeirão Preto, né? Então, o caso de Serrana, Santa Cruz da Esperança e outras que já estão se aproximando aí de Ribeirão, certo? Pode passar. E o mesmo para as outras DRS, né? Eu não vou mostrar em detalhes todas, mas a gente tem cidades pequenas, aí com menos de 100 mil habitantes, que já tem uma proporção de casos confirmados por 100 mil habitantes maior do que os seus polos regionais, os respectivos polos regionais. Aqui também a gente tem feito o monitoramento do que a gente chama de chamados polos paulistas, né? Então, esses polos foram elencados por um estudo da Unesp, eu deixei a fonte aqui, a gente tem mais coisas lá no portal, depois, se também houver dúvidas, a gente pode ir lá no portal para mostrar alguns detalhes, né? A ideia desse estudo seria mostrar a difusão hierárquica do vírus, né, partindo de cidades menores para maiores, mas não olhando apenas o tamanho da população dessas cidades, mas também a influência econômica e social delas e o seu posicionamento geográfico, né? Então, a gente pode ver, nesses polos, a gente tem Ribeirão, Araçatuba, São José do Rio Preto, Votuporanga, Araraquara, Bauru, Santos, São José dos Campos, Sorocaba, Marília, Campinas, Piracicaba, Botucatu e São Paulo, né, seriam essas cidades. E aqui para o mapa também, proporcional, o raio
por número de casos confirmados por 100 mil habitantes, a gente percebe a cidade de Santos já com um número de casos confirmados por 100 mil habitantes maior do que a própria cidade de São Paulo, né? Então, pode passar. Outro tipo de monitoramento que a gente tem feito é por estado, né? Então, a gente tem uma página em que a gente pode clicar no estado e ver informações específicas de cada estado, de cada capital. Então, a contagem de casos confirmados, a gente consegue ver número de casos confirmados por 100 mil habitantes, número de óbitos confirmados por 100 mil habitantes, cidades próximas, né? Então, aqui eu vou citar o caso específico da cidade de Macapá, que também nos pediu uma análise. Então, para o Amapá, a gente tem, por exemplo, essa análise mais detalhada, então, o número de casos e de cidades que já têm casos confirmados e óbitos no estado do Amapá, certo? Então, a gente tem essa proporção, né, esse gráfico de pizza aqui. Então, são várias análises que estão sendo feitas para cada estado, né, em especial para estados que nos pediram isso. Então, a gente tem, principalmente aqui, o estado do Amazonas, que a gente está monitorando mais de perto, e o estado do Amapá também. Vou citar esses dois aqui. Pode passar. Bom, análises. Então, eu dividi basicamente em dois tipos, né, as análises comparativas e as estimativas de número de casos. Pode passar. E um exemplo de análise comparativa. Por exemplo, para os polos aqui, a gente tem feito análises comparativas da evolução da epidemia, de número de casos confirmados por data e também por dia, né, desde da primeira confirmação, né, a gente alinha todo mundo no segundo gráfico no zero, né, a partir do dia 0 seria, aliás, dia 1, a primeira confirmação de cada cidade, a gente consegue verificar comportamentos, né, de que maneira que essas cidades estão crescendo, se aproximam mais dos seus polos regionais ou não, tanto para número de casos quanto para número de óbitos. Pode passar. Então, eu vou pincelar mais ou menos tipos de análise que a gente está fazendo. Um outro tipo de análise também seria a comparação da letalidade dessas cidades. Então, uma coisa que a gente verificou para os polos foi como que a taxa de letalidade ela varia para esses polos à medida que a gente se distancia da capital. Então, a gente percebe que tem um aumento da taxa de letalidade na região mais próxima a São Paulo, né? Isso também podendo indicar maior subnotificação dessa região aqui, em comparação com o interior. A gente observa que, dos polos paulistas, a cidade com menor letalidade é Ribeirão Preto, né? E eu estou considerando essa letalidade baseado no número de casos confirmados da cidade, não no estudo feito pelos hospitais clínicas, né, que seria ainda menor, certo? Então, tentando aí relacionar, a gente tem tentado relacionar isso com os dias da epidemia, com a distância da capital, também com a adesão dessas cidades à quarentena. Então, é um estudo também que a gente está fazendo lá, observando, então, os dados de dispositivos móveis, tá? Então, isso também já vai estar disponível na nossa página. Pode passar? Outro tipo de análise, né? Então, outra cidade e estado que a gente está acompanhando de perto é o estado de Santa Catarina, né? O estado de Santa Catarina, como todos sabem, ficou famoso aí na mídia por ter flexibilizado o comércio. Então, o que aconteceu depois que, por exemplo, a cidade de Blumenau, que tinha um comportamento próximo à cidade de Ribeirão Preto, fez essa flexibilização do comércio, certo? Então, a gente viu aí, aproximadamente 10 dias depois da abertura do comércio, o crescimento do número de casos confirmados começou a crescer mais rapidamente, certo? A curva começou a crescer mais rapidamente. O mesmo ocorreu para a cidade de Florianópolis e para o estado como um todo. Então, a gente está observando de perto essas cidades para tentar ter uma análise, né, do que está acontecendo lá, do que pode vir a acontecer conosco também. Outros casos que a gente tem acompanhado, né, são os polos que têm crescido rapidamente também. Então, destaque aí para a cidade de Araraquara e Botucatu, que também começaram a ter esse crescimento mais rápido do número de casos. Outro tipo de análise que a gente tem feito é comparado também com outras cidades, né? Então, aqui o caso de Ribeirão Preto com Nova York, né? Assim que é uma comparação
complicada de ser feita, a gente não consegue nem fazer isso numa escala linear, certo? Então, só para a gente ter essa comparação. A gente tem feito isso também com a Alemanha, com a Itália. Outro exemplo de comparação possível, o quarto gráfico, em que a gente percebe o comportamento da cidade de Fortaleza tem um crescimento muito mais rápido, né? E uma cidade, por exemplo, do estado de São Paulo, que tem esse comportamento de crescimento rápido, como a cidade de Fortaleza, tem sido a cidade de Santos, né? Como a gente já viu, superou a cidade de São Paulo em número de casos por 100 mil habitantes, né? Enquanto que as demais cidades paulistas têm um crescimento mais próximo da cidade de São Paulo. Pode passar. Outras análises que a gente tem feito é a predição, né? Estimativa de número de casos baseado, por exemplo, numa curva exponencial, né? Então, para Ribeirão, para as capitais e para os estados, a gente tem feito essa predição, não apenas utilizando a curva exponencial, mas a gente tem feito outras análises também, por exemplo, uma curva sigmoidal. Então, a gente tem colocado esses tipos de análises lá no nosso portal. Pode passar. Bom, pessoal, aqui é o Newton, espero que vocês estejam me ouvindo. Eu vou falar um pouco sobre essa outra análise que nós fizemos, que é sobre a estimativa de casos de Covid, considerando a ideia de a gente obter uma ideia da subnotificação. Então, nós partimos aqui do artigo do Lachman e do Baldi, né, de 2000, agora do Lancet, e a ideia dessa análise é a gente tomar um país de referência em que nós acreditamos que os testes estão mais próximos da realidade. Então, no caso, o autor considerou o país de referência a Coreia do Sul, porque, né, no momento da publicação era um país que tinha um bom controle da epidemia e também uma boa cobertura de testes. E basicamente o que nós fazemos é uma adaptação da faixa etária, né, dos países. Então, pegamos a faixa etária da Coreia do Sul, adaptamos para o Brasil e nós partimos aí do princípio de que a base do cálculo, né, são os óbitos. Então, os óbitos estariam mais próximos da realidade que nós temos, e a partir dos óbitos nós estimamos o total de casos. Tá? Pode passar. Vou falar rapidamente das premissas e dos métodos, né, por conta do tempo, depois a gente pode voltar, se precisar detalhar um pouco mais. Mas o que é importante, né, nós adotamos então a Coreia como país de referência, nós também consideramos um tempo médio do óbito, né, da infecção até o óbito de 19 dias, baseado no artigo do Lancet. Basicamente, como no Brasil existe um atraso, né, o teste ele acontece no processo de agravamento, pelo menos estava acontecendo já num processo de agravamento da doença, nós adotamos que no Brasil esse atraso seria de 10 dias, né, entre a confirmação e entre a notificação do teste e o óbito, né, um atraso de 10 dias. Então, basicamente, esse atraso é importante porque nós calculamos os óbitos no dia X, nós obtemos, né, calculamos o óbito no dia X para estimar a quantidade de casos totais num dia X menos 10, que é o tamanho da janela que nós estamos considerando, tá? E nessa análise também a gente não considera a sobrecarga do sistema hospitalar. Pode passar. Rapidamente, o que nós fazemos é o cálculo de um fator de vulnerabilidade que faz o ajuste entre a diferença nas faixas etárias do país de referência, que no caso a Coreia, e o Brasil, né, e a região analisada, pode ser o Brasil, o estado ou a capital. Tá? Então a gente calcula esse fator de vulnerabilidade, pode passar. E aí vai ter a faixa etária, né, proposta, né, utilizada pelo autor do país de referência, que é a Coreia. Pode passar. E, então, o número de casos totais, a estimativa dos casos, é dado pela quantidade de óbitos no dia X, né? A gente tem que considerar o delay de 10 dias, dividido por esse fator de vulnerabilidade e a taxa de letalidade do país de referência, que nesse caso é a Coreia. Então, esse é o ajuste, né? Então, a gente ajusta a quantidade de óbitos no Brasil, ou na região analisada, mais esse fator de vulnerabilidade, a gente tem a quantidade total de casos estimados para aquele dia, tá? Pode passar.
Então, esse é o método que nós fizemos, foi, a partir desse método, construir uma ferramenta online, que está disponível nesse link, depois a gente também pode abrir, se vocês acharem importante, e analisar. Essa ferramenta, ela faz isso em tempo real, né, baseado nos dados que nós estamos coletando, que já foi apresentado. A gente está, no momento, fazendo para o Brasil, para os estados e capitais, e também estamos, agora, numa nova versão, permitindo algumas adaptações para os municípios, também alterando, né, a possibilidade de alterar o país de referência. Hoje nós sabemos que tem outros países que também têm uma boa cobertura, um bom controle da epidemia, como a Alemanha, e também nós usamos, para estimar os últimos 10 dias, que são os dias de atraso, né, do delay do óbito da notificação, nós fazemos uma regressão numa função exponencial. E também estamos adaptando para utilizar uma outra função, que seria a sigmoidal. Tá? Pode passar. Então, o que a ferramenta apresenta é esse gráfico, né, que a gente pode ver ali aquele finalzinho, o delay de 10 dias que nós estamos considerando, né, e ele, basicamente, a linha vermelha é a estimativa em cima da linha de óbitos. Né? Então, esse seria, possivelmente, né, da data de ontem, na verdade, anteontem, a gente teria no Brasil, esse é o gráfico Brasil, entre 2 a 2,5 milhões de casos. Tá? Pode passar. E nós também considerando que a infecção atinja todas as faixas etárias numa mesma proporção, o que nós fizemos foi pegar essa estimativa e distribuir na faixa etária correspondente à região. Também a ferramenta apresenta o possível, né, grupo de pacientes afetados nas faixas etárias. Tá? Pode passar. Bom dia, meu nome é Natália. Acho que todo mundo está me escutando. Eu vou falar um pouquinho agora rapidinho, sobre outros conteúdos que o portal possui, como algumas ferramentas e uns artigos. Então, no portal também está disponível uma ferramenta chamada COVID Calc, que é uma calculadora desenvolvida com o objetivo de projetar a pressão hospitalar conforme a quantidade de casos confirmados de COVID. Também temos a ferramenta EPCalc, que simula epidemias usando alguns modelos clássicos de epidemias. E também temos uma ferramenta que simula um modelo de transmissão interativo do COVID usando a tecnologia NetLogo. Próximo, por favor. Também está disponível no site um aplicativo que é o Meu Diário Quarentena. Também está disponibilizado nesse link. E ele tem, além de informações gerais sobre a pandemia, anotações diárias e dúvidas, o aplicativo permite que o usuário faça seu autoacompanhamento através de um diário. Ele analisa os seus sintomas e sugere algumas ações que a pessoa pode fazer. Também possui algumas dicas de cursos, canais de exercícios físicos e uma parte das dúvidas mais frequentes que os usuários podem ter. Próximo. O portal também possui uma análise de sentimento em relação ao isolamento e quarentena a partir da rede social Twitter. Como podemos ver na figura, nos tweets avaliados se sobressaíram os sentimentos de medo, negativismo e tristeza. Porém, de forma contrastante, também a gente pode ver que se sobressaiu o sentimento de confiança. No site é possível ver como foi feito, o método utilizado, tudo certinho. Próximo. Além disso, o portal também possui alguns artigos escritos por colaboradores e algumas notas sobre a pandemia. Então, temos esse Covid-19 e o isolamento social,
que fala sobre, com evidências, por que nós devemos adotar o isolamento horizontal e o que pode ser feito no futuro para que não seja necessário um isolamento tão restritivo. Um artigo sobre o passaporte imunológico, que fala sobre a inviabilidade de se criar um passaporte imunológico como política de saúde pública, do ponto de vista técnico, devido às tecnologias que nós ainda temos disponíveis e o pouco conhecimento ainda sobre o vírus e a doença. Também temos um vídeo sobre o coronavírus e a economia, onde são apresentados 3 cenários possíveis que o governo pode tomar no enfrentamento da crise e o que acontece diante desse cenário. Um artigo sobre coronavírus e a informação, que fala um pouquinho sobre a velocidade que as informações se propagam. Muitas delas não têm um embasamento científico, e aí as informações podem perder sua força como arma no combate à pandemia, devido às fake news. E um artigo sobre testes em massa, que fala sobre a comparação entre os números totais de casos e mortes e o número total de testes diagnósticos realizados pelos países. Próximo. Agora um pouquinho sobre a divulgação na mídia do portal. O conteúdo do portal foi noticiado inúmeras vezes na mídia, e em relação à divulgação, nós temos esses números. Foram 101 reportagens realizadas que ou mostraram o nosso portal, ou utilizaram alguma informação que tinha no portal, sendo 25 na imprensa internacional escrita, 2 na imprensa internacional televisionada, uma em Portugal e outra no Reino Unido, 56 na imprensa nacional escrita, 15 na imprensa nacional televisionada, várias vezes na TV Globo, Jornal Nacional, Jornal Hoje, EPTV, Jornal Tribuna de Santos, Globo News, na CNN, TV Cultura, TV Abrasco, e 3 divulgações em rádio, podcast ou YouTube. Próximo. Aí, a primeira aparição na mídia foi no dia 25/3. Em média, nós temos aparecido nas reportagens, o portal tem aparecido nas reportagens 2 vezes por dia. E além dessas divulgações em sites e na televisão, o grupo também tem dado consultoria para vários veículos nacionais e internacionais. Agora eu vou passar a palavra para o André. Olá, bom dia, André. Eu tive que sair um pouquinho só para liberar meu áudio, mas a gente vai falar rapidinho aqui em relação à parte técnica às estatísticas do site. O site, desde o seu início, ele apresentou 312.827 acessos, com uma média de mais de 6.000 acessos por dia, desde o início do site. Esses acessos, eles se originaram do mundo inteiro, principalmente no Brasil, mas aqui no mapa a gente consegue ver que ele teve acessos de toda a América, Europa, Ásia, África, Oceania. Se a gente vê nessa tabela aqui embaixo, a maioria dos acessos ou eles foram diretos, então a pessoa digitou o site e entrou no portal, ou eles vieram... André, desculpa, você não está compartilhando a sua tela. Desculpa. Deixa eu voltar aqui, então. Eu tive que sair e acabou saindo. Então, aqui, como eu estava falando, aqui a gente tem um mapa com os acessos no mundo inteiro, e dos acessos diretos e pelo Google, a gente também teve vários acessos originados diretos do servidor de notícias UOL ou a partir do servidor da época. Aqui embaixo do lado a gente vê os acessos pelas redes sociais, e também embaixo a gente vê as páginas que foram mais acessadas, sendo a página inicial a maior, e depois a gente tem as páginas sobre o Estado de São Paulo, o Brasil por Estado, a análise de subnotificações, a análise de municípios.
Eu estou falando um pouquinho mais rápido por causa do tempo. Então, além de toda a construção do portal, todas as análises que a gente faz, foi feito tanto pela gente, como em colaboração com outros profissionais, professores e pesquisadores de várias universidades, de todas as regiões do Brasil, também profissionais que trabalham em secretarias municipais de saúde e outras partes da gestão de saúde dentro de municípios e estados. Eu não tenho como falar o nome de todos, mas aqui tem uma lista de alguns, e também a gente teve uma colaboração bastante de vários alunos de doutorado, mestrado e graduação. Toda essa lista está presente no site e a gente queria citar aqui. Além disso, de toda a parte que está presente no site, a gente realizou assessoria técnica e colaborações com outras instituições, através da elaboração de relatórios, fazendo análises específicas para esses locais, ou disponibilizando no site também essas informações a partir de dados que a gente tem. A gente tem aqui a assessoria à Comissão de Saúde do Ministério Público Federal, ao Governo do Estado do Ceará, ao Grupo de Controle de Risco de Crise do Estado do Rio de Janeiro, o Governo do Estado do Amapá, Prefeitura do Campos Jordão, e também a gente trabalhou como centro colaborador da Universidade de Oxford e do Sintese, o centro da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Mas, além disso, o que a gente está trabalhando? Como os meninos mostraram ali, a gente faz o monitoramento também de outras regionais do estado de São Paulo. A gente começou pelas regiões próximas de Ribeirão e está estendendo isso para todo o estado. O monitoramento, a gente vai iniciar esse monitoramento da cidade que integra a Codivap, que é um consórcio do Vale do Paraíba, incluindo a cidade do Vale do Paraíba, litoral norte de São Paulo e da Serra da Mantiqueira. Então, a gente vai fazer análises específicas a partir de colaboração com esse convênio, consórcio. A gente está incluindo, começando a fazer para inserir no portal, as análises de letalidade, também análise de projeções das internações e distribuição etária dos óbitos, internações e casos devido à Covid-19. Além disso, também a gente vai trabalhar com monitoramento e análise da flexibilização da quarentena nos municípios. Fugindo um pouco agora do portal e voltando ao que o CIS trabalha, a gente gostaria de falar também, do mesmo jeito que agora o nosso foco é no portal do Covid, a gente também está trabalhando e vem trabalhando com outros projetos, projetos para CD, como tratamento de TB latente, gestão de informação, software de gestão de informação para tuberculose na Guiné-Bissau, o Elísios, também de tuberculose, TB resistente, e também da Rede Nacional de Doenças Raras. Esses são os projetos que a gente está trabalhando no momento junto com o portal do Covid. Mas a gente também dá uma manutenção e também trabalhou no portal do ORS, da Secretaria de Estado de São Paulo, no CISAM também, Secretaria de Estado de São Paulo, no BOLD e no desenvolvimento de um aplicativo de sistema para a gestão do pré-natal e do parto, também outro projeto de nanostima junto com o Fundo Europeu e outras universidades da Europa.